A paz do Senhor, igreja. A minha história é que eu nasci em um lar católico, onde eu nasci ali, meu pai me batizou, minha mãe, e foi desse jeito. Eu batizei meus filhos e tudo errado, né? Mas eu não sabia e era o que eu acreditava, era naquilo, então eu tinha que seguir aquilo. Mas, igreja, meu avô, ele tinha Bíblia e ele pregava o evangelho para a gente já. Ali ele era cego, ficou cego, igreja, e ele sabia a Bíblia quase toda de cor, porque a família do meu avô vinha de pessoas evangélicas, meu bisavô era evangélico, e ali meu avô pregava a palavra para nós. E eu gostava de ouvir a palavra ali. Aí um dia, ele me deu uma Bíblia. Eu era muito pequena, mas eu lembro ainda dessa Bíblia que ele me deu. Ainda hoje eu tenho ela. E, igreja, eu via os crentes lá no Poção, porque eu morava no interior, onde o evangelho não chega tanto que nem aqui na cidade. E lá, a única igreja que tinha era a Igreja Cristã do Brasil, que todos iam para essa igreja. E ali, as pessoas, a igreja cristã, ela não prega assim nas ruas, nas casas, né? Não é que nem as outras. Aí depois, foi uma igreja batista, por Poção, e ali começou a pregar a palavra. Mas eu não queria ser crente, porque as coisas do mundo, eu achava que era muito melhor, né? Festa, tudo. E ali fazia tudo que o inimigo queria, né? Por conta que a gente não conhece a palavra, não se dá a ler a Bíblia. A igreja foi um rebuliço tão grande naquele lugar, onde eu coloquei meus filhos aqui para estudar e tive que vir me embora aqui para Juazeiro. E aí, desse dia em diante que eu cheguei aqui, igreja, aí tinha uma prima minha que passava todos os dias em casa, chamando para ir para a igreja, para ir para o culto. E os cultos eram nas ruas, porque a igreja não tinha lugar ainda para fazer esses cultos. E ali eu comecei a ir. Mas eu não ia tanto, por conta que tinha novela para assistir. Eu digo, eu não vou deixar a novela não, porque eu vou assistir primeiro a novela, eu não vou para o culto não. Igreja, mas quando Deus chama uma pessoa, ali está chamado e é preciso você entrar no eixo do Senhor. Igreja, e ali eu comecei a ir de vez em quando, o meu marido ia muito mais do que eu, e eu dizia, ele vai ser crente e eu não vou. Igreja, e teve um dia que a minha mãe veio muito doente, de lá do Poção. E eu já conhecia um pouco da palavra, porque eu tinha a Bíblia, eu já estava começando a ler a Bíblia. E ali, de vez em quando, eu ia a um culto. Quando a minha mãe chegou, eu fui para o hospital com ela. Quando eu cheguei naquele hospital, a minha mãe estava muito mal, igreja. Ela estava praticamente morrendo. Eu digo a vocês, ela endureceu o olho, se endureceu todo. E eu eu falei bem assim, para Deus, naquela hora, eu estava com tanta fé, eu tive tanta fé que Jesus, Ele era o Salvador do mundo, Ele era o Deus que podia fazer todas as coisas. Eu disse, Senhor, se o Senhor não deixar minha mãe morrer, a partir de hoje, eu vou ser crente, eu vou servir a Ti, Senhor. E ali, igreja, eu saí dali, minha mãe ficou boa. Logo, logo, minha mãe voltou. Ela ainda foi para os aparelhos, mas minha mãe voltou. E dali eu já saí com aquela convicção que daquele dia em diante eu ia servir o Deus, aquele Deus dos crentes, que eu sabia que Ele era poderoso, Ele poderia fazer tudo pela minha vida. E por aquele que fosse até a Ele, eu sabia que Ele fazia uma grande obra na vida, igreja. E ali eu fui para o culto, igreja. Quando eu cheguei no culto, o pastor começou a pregar, eu me levantei, não deixei nem o culto terminar, e eu falei, eu quero aceitar Jesus hoje, porque eu sei que só há salvação com Ele.
igreja. Eu sabia que daquele dia em diante o Senhor tinha me chamado e eu sabia que a salvação só vinha do Senhor, igreja. E ali eu comecei a ler a cada dia mais a Bíblia. E ali eu vi ali aquela passagem onde João 3, que Nicodemo falava com Jesus e Jesus dizia que somente ia alcançar, só ia ver o reino de Deus, aquele que nascesse de novo. E dali em diante, igreja, eu nasci de novo. E eu me batizei e eu tenho convicção da minha salvação em Jesus Cristo. Amém?